Hoje a gente tem uma convidada especialíssima, né? Que é uma mulher que é uma grande devota, uma grande divulgadora, propagadora, né, da devoção mariana, que tem sido aí uma porta-voz, né? Aí agora acabou de entrar, graças a Deus. Tem sido uma porta-voz dessa devoção, desse amor, né, dessa necessidade que a gente tem de olhar para Maria de uma maneira mais profunda, né? De uma maneira mais e também mais prática. Então, a Bruna, eu conheci a Bruna através da Kátia Manicardi, né, do Ateliê Chuva de Rosas, e então eu venho acompanhando toda a missão, né, dela de falar sobre Nossa Senhora na teoria, na prática, de ensinar a preparação para a consagração, de fazer, né, tudo aí para que a gente possa olhar para a Virgem Maria como um grande exemplo a ser seguido. Então hoje a gente vai falar sobre isso, eu vou chamar a Bruna aqui. Ei, Oi! Jaque! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você, Bruna? Graças a Deus. Que bênção, graças a Deus. Obrigada por ter aceitado esse convite. Tá me ouvindo? Eu que agradeço. Tá falhando um pouquinho, mas dá para ouvir sim. Tá? Então, mais uma vez, bom dia. Obrigada por ter aceitado esse convite. Salve Maria Puríssima, né? Que alegria, assim, ver que você poder encontrar perfis, né, que hoje mostram pra gente na teoria e na prática como é que a gente ama mais Nossa Senhora, né? Isso mesmo. Acho que assim, o mais difícil, né, Jaque, é essa vivência no dia a dia, né? Muitas vezes as meninas vêm e me perguntam, Bruna, como que eu faço para viver isso na prática, né? Como encontrar Nossa Senhora no meu dia a dia? Como que eu faço isso, né? Me perguntam, nossa, mas como que você faz? Como que você sente, né, intimidade, tem intimidade com ela? E aí, o que eu respondo? É passo a passo, não é do dia para a noite, né? É uma história que vai sendo construída por Deus, né? Eu sou muito grata a Deus por ter me mostrado esse caminho tão lindo que é a consagração, né? Eu falo que a consagração mudou totalmente a minha vida, né? Eu não sei se você é consagrada. Sou. Através do método de São Luís. Tem 6 Sim. anos. Olha só! Eu sou bebê ainda nesse caminho, né? Faz 3 anos só que eu sou consagrada. E eu falo assim, eu sinto que eu dei muitos passos, sabe? Passos que eu não dei durante a minha vida toda para trás, eu dei nesses 3 anos. É incrível, né? Verdade. E São Luís coloca isso no tratado, né? Que nós daríamos passos de gigante, né? É isso, é assim que eu me sinto. Né? Não por mérito meu, não, mas porque Sim. Nossa Senhora está conduzindo. Né? Eu acho que é o mesmo sentimento que você deve ter. Com certeza. Né? Caminhar com Nossa Senhora muda totalmente a nossa história. Muda tudo, Totalmente. faz toda a diferença, né? Faz a gente encontrar com a nossa essência de mulher, com quem Deus realmente nos criou para ser. Né? Afastando todas essas mentiras que o feminismo trouxe, infelizmente, né, e muitas mulheres ainda hoje não entenderam, né, que é uma grande mentira, né? Te enganaram, né? Me enganaram, deve ter te enganado também. Ainda bem que Nossa Senhora me resgatou. Ainda bem que ela nos ama, né, Bruna? Porque se não fosse isso, eu tenho certeza, assim, que, assim como você está falando, né, essa experiência com Nossa Senhora, que vai aprofundando a cada dia, né, que vai mostrando para a gente a cada dia essa mãe silenciosa, essa mãe educadora, essa pessoa que está ali do nosso lado, de vez em quando ela dá algum sinal, né, ela vai dando esse sinalzinho, assim, e quanto mais a gente se abre para isso, quanto mais a gente acolhe, mais ela fala, né? Queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi, como é que você achou a devoção, como é que foi isso na sua vida? Olha, eu estava vivendo um período de muita tristeza, né? Na espera pelos filhos. Quem ainda não conhece, né, a minha história, eu sou casada, tenho 30 anos.
Esse ano nós completaremos 10 anos de matrimônio e ainda não temos filhos, né? Então foi através dessa cruz que estava muito pesada, né? Que eu conheci o tratado, que eu me encantei e eu entendi que eu tinha que entregar tudo, né? Todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu planejava para o meu futuro, eu tinha que entregar nas mãos de Nossa Senhora, né? Porque ela faria o melhor por mim, né? Foi daí que minha vida mudou completamente, né? Eu parei de me fazer de vítima, né? Eu saí daquele estado de vítima e me coloquei a caminho, né? A serviço, né? Nós vamos olhar aqui alguns momentos da vida de Nossa Senhora que nos ensinam tanto, né? Nossa Senhora, ela apareceu poucas vezes, se nós formos analisar. Na Bíblia, nós temos poucas coisas, poucos momentos, mas que fazem toda a diferença, né? Quando a gente para aqui para analisar, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, quando Nossa Senhora recebeu a visita do anjo, né? Ela estava ali, ela não sabia o que ia acontecer, ela recebeu aquela visita e ela pergunta, mas como se dará isso? Né? Ela perguntou, mas não como um sentido de dúvida, mas ela queria saber. Né? Então ela acolheu e disse o sim. E trazendo isso para a nossa vida, quantas vezes nós recebemos notícias, né, boas ou ruins, e muitas vezes a nossa atitude é de questionar, de não aceitar, né? Por exemplo, quando eu me dei conta de que eu era infértil, né? Que eu não ia gerar um filho do meu ventre, né? Como que eu recebi aquela notícia? Eu lembro que não foi fácil, né? Depois, com o tempo, eu fui aceitando e disse o meu sim. Então, como a gente traz isso para a nossa vida, né? Como seguir o exemplo na prática de Nossa Senhora, né? Com humildade, com resiliência, falando, Senhor, eu não estou entendendo direito, mas eu aceito. Eu digo sim, né? Eu quero viver o que Deus sonhou para mim. Então, aí faz toda a diferença, né? Aí nós encontramos a verdadeira alegria, porque nós sabemos que estamos cumprindo o que Deus sonhou, né? Com certeza. Então, às vezes, a notícia de uma doença, né? De algo triste dentro da família, né? Qual que é a nossa reação como mulheres, né? Como nós devemos nos portar, né? Como Nossa Senhora. Né? Não sei se você tem alguma coisa para complementar em relação a isso, sobre o seu testemunho, alguma notícia como que você reagiu? Conta alguma coisinha sua aí. Isso, bom, assim, a gente pararia uma semana para contar tudo que Nossa Senhora faz na nossa vida, né? Mas a última coisa que aconteceu que foi muito forte para mim foi com relação ao Caminho do Florescer, que é o meu trabalho hoje, né, com as mulheres. Desde que eu comecei em 2016, eu consagrei tudo a Nossa Senhora. Eu pedi que ela me trouxesse as mulheres. Só que eu tenho a devoção, mas eu nunca coloquei isso dentro do meu trabalho. Eu nunca falei dela, né? Não havia nada que falasse dela, né? Só que ela, como uma mãe amorosa, como uma mãe silenciosa, né? Eu sempre falei para ela, mãe, a senhora vai moldar o Caminho do Florescer, né? Aos poucos a senhora vai moldando. E o ano passado a gente começou, o programa é todo online, né? E a gente começou com as imersões presenciais. A primeira foi no Rio e a segunda foi em Florianópolis. E de cara, assim, o movimento católico que me levou para lá para fazer a imersão se chama Bem-Aventuradas. Né? São 4 mulheres que estão ali para conduzir encontros para mulheres e elas queriam começar com o Caminho do Florescer. E foi tão abençoado, sabe, Bruna? Porque lá em Florianópolis e eu aqui, né, elas receberam a ordem de Nossa Senhora, né, do Senhor, de que Maria queria entrar no Caminho do Florescer. Né? E foi, assim, um final de semana inesquecível, indescritível, né? Eu acho que a Vanessa está aqui ainda, não sei se ela ainda está, mas é uma das mulheres que fazem parte do Bem-Aventuradas. E durante todo o tempo existe um momento em que eu falo sobre ela, mas não era nada demais. E aí, na sexta, dentro do avião, né?
a caminho de Florianópolis, eu fui rezando a Via Sacra, e no livro da Via Sacra tinha uma oração de Nossa Senhora, e ali ela já tinha falado ao meu coração, que ela queria estar na imersão. E quando foi no sábado à noite, as meninas me levaram para o sacrário, elas com medo de eu não acolher, né, de eu não aceitar aquilo, mas com todo o amor, com todo o carinho diante de Jesus, né? Eu disse sim para isso, para aquele sim de Nossa Senhora, né? Por mais que eu não sabia como que isso ia acontecer, por mais que eu seja consagrada, que tudo na minha vida, todo o meu trabalho é dela, mas não havia isso na prática. Então, hoje, eu sou grata por ela, porque ela realmente está remoldando o caminho do Florescer, e ela entrou lá, e nós fizemos um momento maravilhoso, e nós tivemos testemunhos incríveis daquele momento ali, de mulheres, inclusive, que estavam afastadas da igreja, né, longes da devoção, que já não conseguiam mais olhar para ela com esse olhar de mãe, com esse olhar de devoção, e voltaram para casa. Então, eu tenho certeza que, por exemplo, essa live ela é um fruto disso, de Nossa Senhora estar realmente moldando isso. Uhum, que coisa linda. E realmente, né, Nossa Senhora, ela vem com suavidade, no silêncio e nos conquista, né? E faz totalmente a diferença na nossa vida. Agora, continuando aqui esse caminho com Nossa Senhora, né? Ela recebe a visita do anjo, diz o sim. E o que ela faz logo em seguida? Ela vai às pressas, né? Eu acho tão bonito, né? Quando fala assim, ela vai às pressas, né? Visitar a sua prima, né? E nós, né? O que nós fazemos, né? Será que nós estamos disponíveis para o próximo? Será que nós estamos amando verdadeiramente? Né? Porque nós, como mulheres, nós só seremos completamente realizadas e felizes se nós assumirmos o nosso papel como mãe, né? Seja qualquer mulher, né? Dentro de qualquer vocação, seja freira, religiosa, celibatária, qualquer vocação, assumir o papel como mãe. Tem duas características que são a essência, né, desse ser mulher e ser mãe, que é o amor incondicional, né? Nossa Senhora, ela nos mostra isso na prática, né? Um amor incondicional. Ela não pensou nela mesma, ela não pensou que ela estava carregando ali o Salvador, imagina, né? Ela se colocou pequena, humilde, silenciosa e se colocou a caminho. E ela andou muito, né? Em torno de 200 quilômetros. Então, assim, imagina isso, né? Eu fico imaginando o que Nossa Senhora foi pensando no caminho, sabe? O que ela foi rezando, como que foi esse caminhar, né, de Nossa Senhora? E nós, quando nós nos colocamos a serviço, será que nós nos colocamos por obrigação? Será que eu cuido dos meus filhos em casa por obrigação? Será que aquilo é um peso para mim? Ou será que eu me coloco em silêncio, por amor, esse amor incondicional, né, que Nossa Senhora teve? E a segunda característica é a disponibilidade afetiva, né? Esse afeto, esse carinho, essa mulher que acolhe, que ama a todos, né? Isso nós vemos claramente em Nossa Senhora. E quando ela chega lá, esse encontro, né, de Nossa Senhora com a sua prima, o que acontece, né? Santa Isabel, ela reconhece, né, que Nossa Senhora estava carregando o Senhor, o Salvador. Então, o seu ventre, né, João Batista que estava no ventre, estremece. O que significa isso na nossa vida? Quando Nossa Senhora nos visita verdadeiramente, estremece a nossa vida, né? Realiza, então, a mudança que precisa acontecer. Então, às vezes, se você não tem ainda a intimidade que você queria ter com Nossa Senhora, né? As meninas que estão aqui chegando, se você ainda não tem a intimidade que você queria ter, eu te faço um desafio hoje. Faça uma oração, pegue uma imagem que você tem de Nossa Senhora na sua casa e fale com ela: mãe, eu quero receber a sua visita. Estremece a minha vida. Muda o que precisa ser mudado. Me ensina a ser
a mulher segundo o coração de Deus. Eu quero ser mãe, eu quero ser uma mulher virtuosa, como a senhora foi, né? Me ajuda, me visita, convide Nossa Senhora para te visitar, sabe? E Nossa Senhora, ela vai te visitar, eu tenho certeza disso. Certeza. Né? Certeza. E essa visita é tão linda, né? Nos coloca a caminho, como Nossa Senhora, né? Eu falo que a gente encontra o verdadeiro sentido da nossa vida como mulheres quando nós nos colocamos a serviço, né? Não tem como realizar, né, a missão que Deus nos confiou como mulheres fechadas em nós mesmas. Não tem como, né? E eu tenho certeza que para cada uma, Deus deu uma missão especial, né? Seja qual for. Deus te deu um dom, né? Não sei qual é. Deus te deu um ou vários dons. Se coloque a serviço, né? Dentro daquilo que Deus te confiou. E no final nós seremos cobradas por isso, né? O que eu tenho feito com os dons que Deus me deu? Deus nos concedeu tantos dons, né? A mulher, ela tem algo diferente, algo lindo, que complementa o homem, né? Então, nós temos que colocar isso a serviço. E depois, e aqui nós podemos ver, né, a virtude, a caridade ardente, né? Nossa Senhora tinha isso, que nós possamos pedir a Deus essa graça, né, de se doar, de servir, né, como Nossa Senhora fez. E depois, Nossa Senhora recebe o menino Jesus. O nascimento de Jesus nos ensina tanto, tanto, tanto. Muitas vezes na nossa vida a gente planeja muitas coisas, né? Como eu estava falando no início. Nossa Senhora, certamente ela teria algum desejo no coração dela, né? De ter o seu filho num lugar seguro, né? Ela deve ter imaginado alguma coisa, mesmo que simples. Só que Deus imaginou algo muito diferente, que queria nos mostrar a beleza que existe na simplicidade das coisas, né? No silêncio, porque Deus é silêncio, né? Então, entender isso, trazer isso para a nossa vida, como que nós temos que ser silenciosas, quando a nossa vontade é falar, é brigar, nós temos que silenciar, lembrar de Nossa Senhora. E eu fico imaginando, uma vez eu estava rezando o terço, e especialmente nesse mistério do nascimento de Jesus, me veio uma grande emoção, eu falo que é graça de Deus, e eu fiquei ali, junto naquela cena, vendo Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços. E na hora me veio uma palavra, alegria oculta. Sabe, eu fico imaginando, eu tenho certeza que Nossa Senhora teve vontade de sair pulando e dançando de tanta alegria. Imagina receber Jesus Cristo nos braços, sabe? Eu fiquei imaginando aquela alegria oculta, uma alegria imensa e ao mesmo tempo contida, silenciosa, forte. Sabe, é isso que a gente precisa conseguir enxergar em Nossa Senhora e trazer isso para a nossa vida, né? Essa alegria oculta, porque muitas vezes, Jaque, as pessoas olham para a gente, assim, eu vejo por mim, né, pela minha história de espera, né, ainda não temos os filhos, né, e às vezes as pessoas podem olhar para nós com dó, com pena, sabe, e falar, ó, que coitada, né? Nossa, que dó, não tem, tadinha, não tem filhos ainda. Nossa, que dó, infértil. Não. A alegria que o Senhor coloca no nosso coração, né? Daquelas pessoas que se colocam a serviço, que se doam verdadeiramente. A alegria que brota do nosso coração é verdadeira, sabe? Nós nos sentimos completas e felizes, realizadas como mulheres. Sabe, é assim que eu me sinto, porque Nossa Senhora me visitou. E é isso que ela quer fazer conosco, né? Então, no nascimento de Jesus, nós conseguimos ver como que Deus age, né? Às vezes na nossa vida a gente imagina que tem que acontecer um milagre extraordinário, algo grande, né? Não, Deus é silêncio. Né? Então, nas pequenas coisas, nós vamos vendo a mão de Deus, o agir de Deus, né? Eu vejo o agir de Deus agora aqui, nessa live. Com certeza. Né? Na simplicidade, estamos aqui conversando, pessoas estão aqui acompanhando,
né? Então, isso toca o coração das pessoas, não Sim. por mérito nosso, mas porque Deus, que é simples, escolheu esse dia para nós, né, Jaque? Com certeza. E teve que ser de Com manhã, certeza. e eu tô aqui num lugar, na natureza, olhando aqui para essa beleza de Deus. Então, tudo isso e aqui eu tô presente com de um Deus. quadro imenso aqui atrás de Nossa Senhora das Graças. E quando você vai falando, eu de vez em quando Aí, vou lá, ó, e olho eu tô com pra ela aqui do meu lado, ó. Tô com ela aqui atrás, né? Ao mesmo tempo, tô de olho nos meus filhos, estou de frente pro quarto deles. Então, a gente vai contemplando, né? Eu acho muito interessante, Bruna, quando a gente fala do sim de Nossa Senhora, ele é um sim incondicional. Não é assim, eu digo sim para isso, mas para isso eu digo não, né? Não, o sim dela foi do início ao fim, né? Até o último momento, ela disse sim. Né? Eu acho bonito eu acho, não sei se você vai chegar lá, mas no filme A Paixão de Cristo, quando a cruz é erguida, ela está de joelho, ela está triste, contrita, ela está cheia com as pedras na mão, e enquanto a cruz vai subindo, ao mesmo tempo a cena leva a ela, e ela vai largando as pedras e vai se levantando junto com Jesus. Isso é uma cena que me toca muito, porque é o sim dela. É um sim doloroso, ela queria tirar o filho dela dali, mas ela sabe que esse é o sim dela, né? O sim até o fim, que aquela era a missão dela, né? Então, é incrível, assim, o quanto ela ensina pra gente isso, né? E o quanto o sim cura, porque nada do que você faz hoje, no seu apostolado, não teria acontecido se você tivesse continuado lá no seu vitimismo, né, sentada, porque, mas eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, então esse sim que liberta, né? Isso mesmo. E assim, às vezes as pessoas entram na ilusão de achar que esse caminho, né, de dizer o sim vai ser fácil, né? Nossa Senhora sofreu muito, né? Não tem como. Nós temos que abraçar a nossa cruz. E às vezes também não é fácil para mim, né? Eu tenho vontade de ter meus filhos aqui, de exercer essa maternidade, mas Deus me deu outros caminhos, né, para eu conseguir ser forte. Porque eu falo com o Senhor, Senhor, se é isso que o Senhor quer para mim, me ajuda a ser forte, porque eu sozinha não consigo. Então Deus foi me dando vários outros filhos, né, que ocupam tanto o meu tempo, né, eu me dou. Então assim, Deus cuida da nossa vida, cuida, só que não vai ser fácil. Né? Nós precisamos chorar as nossas tristezas, derramar as nossas lágrimas, porque essas lágrimas em Deus, elas regam o nosso coração. E aí, sim, vão surgindo os frutos, né? Levanta, chora, caminha, reza, chora, caminha, reza. É assim, a nossa vida é assim, não tem jeito, né? Mas assim, a paz verdadeira e a alegria que Deus dá, isso a gente nunca perde. Né? Pode ser em meio às lágrimas, mas você, no seu coração, lá no fundo, você tem a certeza. Com Cristo eu vencerei. É assim, né? E agora trazendo aqui um complemento, né, para o nascimento de Jesus, né? Jesus nasceu e depois o que Nossa Senhora faz? Ela é obediente. Ela vai ao templo apresentar Jesus e receber a purificação. Por algum tempo, eu não entendia, quando a gente contemplava, né, o mistério da apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Maria. Eu falava assim, mas como assim? Nossa Senhora sempre foi pura, né? Sim, imaculada, que é um dos 4 dogmas. E aí eu falo assim, nossa, mas como? Nossa Senhora fez isso para nos mostrar que nós devemos ser obedientes a Deus, né? Ela não precisava fazer isso, mas ela foi. Ela foi em silêncio, né? Cumpriu o que era a lei da época, né? E nós, diante da doutrina da nossa igreja, diante daquilo que o Senhor nos ensina, diante daquilo que está no catecismo, será que eu aceito só em partes? Ah, isso aqui eu aceito, beleza. Mas isso aqui é pesado demais. Isso aqui eu não aceito, não. Então, muitas mulheres católicas vão lá e fazem fertilização in vitro, por exemplo. Sim. Está desobedecendo. Usam anticoncepcional. Está desobedecendo. Usa DIU. Desobedecendo. Não pode. Então, assim, como que é isso, né? Ah, eu quero ser íntima de Nossa Senhora, né? Eu quero ser católica, eu quero sentir a presença de Deus.
mas eu estou em pecado mortal. Eu não estou em harmonia com aquilo que Deus me ensina. Então são coisas contraditórias, não tem como, não tem como. Com certeza. Né? Ou é 8 ou é 80. 80. Então nós precisamos ser radicais. Mulheres que estão aqui ouvindo, nós precisamos abandonar, né, rejeitar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Senão não adianta, eu quero ser santa, mas só pela metade. Não tem como. Nós temos que escolher doar tudo. Né? Assumindo todas as consequências. Né? Hoje eu vejo como que eu me sinto em paz. Porque na época, né, que nós passamos assim, mais dificuldade, esperando pelos filhos, né, tentando engravidar e tudo, algumas pessoas falaram, faz fertilização in vitro. Né? Não tem nada a ver, é um sonho seu. É justo que você faça isso. Só que não é justo. Não é justo. Sabe? O justo é Deus. E Ele sabe do que nós precisamos. Então, precisamos assumir. E hoje eu deito minha cabeça no travesseiro e durmo tranquila. A minha consciência está tranquila. Porque eu sei que eu estou cumprindo com aquilo que Deus ensinou. Ou eu sou católica ou eu não sou. Ninguém me obriga a ser católica. Né? Se eu fui batizada quando criança e tudo. Mas se eu sou, eu tenho que assumir aquilo. Né? Eu falo, gente, até numa torcida organizada tem regras. Se a pessoa não cumpre as regras, ela é convidada a se retirar. E por que dentro da nossa religião, algo tão importante, essencial na nossa vida, por que a gente não segue? Né? Porque, ou então finge que não sabe. Né? É aquele ignorante que já ouviu falar, mas, infelizmente, né, já que a gente vê alguns padres mal instruídos que dão conselhos errados para as pessoas. Falam que não tem nada a ver. Não, beleza, tá tudo bem. Não, isso não é pecado, não. É pecado, sim. Não escutem esses padres que estão dizendo mentiras. Não escutem. Peguem catecismo, estudem. Não tenham preguiça. Tenham catecismo em casa. Tem alguma dúvida? Pesquisa no Google, tem lá. Coloca lá, o que a igreja diz sobre tal coisa. Olha lá, número tal no catecismo, está escrito isso. Então, nós temos tudo aí à disposição, só que nós não queremos, né? É muito mais fácil, muito mais cômodo a gente ficar assistindo filme, ficar lá fazendo qualquer outra coisa, menos buscar conhecimento, né? Então, e concordando com todo mundo, né, Bruna? Isso, concorda com todo mundo, né? Do que o mundo ensina, né? É mais fácil. Eu queria só, não tem problema não, mas eu acho que eu quero pegar essa tua radicalidade que você está falando de Nossa Senhora e falar também para as moças, para as mulheres solteiras, né? Que hoje a gente tem essa vivência dessa liberdade, que também muitos sacerdotes dizem que isso é coisa da Idade Média, castidade não existe mais, né? A gente pode viver do jeito que a gente quer, não é pecado, deixou de ser pecado para algumas pessoas, né? Então, que a gente precisa entender essa pureza de Nossa Senhora, do início ao fim da nossa vida, mas as moças solteiras também fincarem o pé, sabe, de não aceitarem entregar o seu corpo, sabe, se entregarem na vida sexual antes do casamento. Essa foi a maior cura que Deus fez na minha vida, né, e que hoje Deus mostra mesmo. A gente precisa resgatar isso, precisamos ser radicais, e como nós mulheres somos as reguladoras da sociedade, não pensem que os homens vão fugir de nós, né? Não. O homem que quer realmente ter uma esposa, quer respeitar, ele vai aceitar e vai querer viver isso com você, né? Vai viver, e aí você, como educadora, vai mostrar para ele o que é isso, né? Então, a gente precisa resgatar isso com urgência, olhar para essa questão, para as moças solteiras, principalmente aqui que a gente está vivendo, e também para as casadas, porque a castidade também é para as casadas, mas nessa questão da radicalidade a começar pelo namoro. Então, ficou muito forte isso no meu coração. Isso, exatamente. Em todas as etapas, né, todas as fases da nossa vida, nós precisamos buscar ser obedientes, né? Às vezes, eu recebo mensagens de algumas meninas perguntando: ai, Bruna, eu quero me consagrar, mas o padre ou fulano de tal me disse que eu sou muito nova, que eu não vou conseguir cumprir, é muita coisa, que eu sou muito nova, que é para deixar para depois. Gente, não! A santidade é para hoje. Nós não precisamos, não podemos deixar para depois. Aí eu falo,
Se consagre o quanto antes, né? Deus tá te mostrando essa riqueza, tá te dando essa chance. Então se consagre, né? Quantas crianças, né? Nós vemos que foram santas, Sim, né? Que tiveram no seio da sua família esse ensinamento tão rico. exato. E buscaram, né? Essa essência, foram radicais, foram mártires, Exato. né? Eu lembro aqui de Santa Filomena, por exemplo, que ela, né, cumpriu até o fim. Ela morreu, né? Morreu matada, igual diz o padre Gabriel Vilaverde, né? Os santos mártires morreram matados. Eu acho tão engraçado quando ele fala isso. Ela foi radical, né? Com aquilo que ela acreditava. Então nós precisamos mesmo assumir isso, né? E agora continuando aqui esse caminho com Nossa Senhora, né? No primeiro milagre de Jesus, quem estava lá, né? Nas bodas de Canaã, por que será, né? Que aconteceu esse milagre, né, na festa de um casamento, né? Qual é o significado disso, né? Deus escolheu a família, né? A família para ser o seio, né, da sociedade, né? E, infelizmente hoje nós vemos o feminismo, tantos movimentos aí que vêm para destruir as famílias, e eles sabem que se destruírem a mulher, a dignidade da mulher, estarão consequentemente destruindo a família e consequentemente destruindo a igreja. Então por isso nós precisamos mais do que nunca buscar essa feminilidade, resgatar a essência, né, sermos quem Deus nos criou para ser. E nas bodas de Canaã, nós vemos ali Nossa Senhora que está atenta. Ela está ali, silenciosa, mas ela está atenta, né, ao que está acontecendo, né, e trazendo isso para a nossa vida, né, Jaque? Principalmente quem tem filhos, né, e tem muitas coisas, muitos afazeres, né, precisa sempre estar ligada, né? Às vezes o filho está ali brincando um com o outro e você está atenta ao que eles estão conversando, né? Você está atenta ao que você precisa ensinar naquela hora. Você está atenta ao que o seu marido está fazendo, né? Sim. Se ele está triste, se ele não está. O que você precisa fazer naquela hora? Será que você precisa dar um abraço? Será que você precisa fazer uma janta especial? Então, assim, essa mulher, ela tem que estar ali, atenta. E Nossa Senhora estava nas bodas de Canaã, atenta, porque foi ela que percebeu, né, que faltou o vinho. E Nossa Senhora sabe quando falta o vinho na nossa vida. E o que ela faz? Ela intercede, né? E tudo que é água, aquela água que está difícil, aquele problema, aquela cruz, Nossa Senhora intercede e Jesus transforma a água em vinho, né? E através de Nossa Senhora, o milagre é abundante, né? Porque o vinho melhor, né, veio no final. Às vezes aí você está triste, pensando que não tem mais saída, né? Já esperou por tanto tempo. Eu lembro que Santana e São Joaquim esperaram por Nossa Senhora por 20 anos. Então, assim, eu falo, agora só falta mais 10, né? Eu já esperei 10, faltam mais 10. Então, assim, esperar em Deus, né? E saber que o milagre, através das mãos de Nossa Senhora, é abundante, né? O melhor vinho, ele vem no final, quando suas forças se acabam, quando você acha que não tem mais jeito, vem Nossa Senhora, intercede e Jesus transforma a água em vinho, né? Então, nós precisamos aprender com Nossa Senhora, né? E uma coisa interessante que eu observo nas bodas de Caná, Nossa Senhora, ela não discute com Jesus, porque ela fala, eles já não têm mais vinho. E aí, Jesus fala, mas ainda não chegou a minha hora. Tipo, calma aí, né? Ô mãe, ainda não chegou a hora. Olha só que engraçado, né? Chega a ser engraçado esse diálogo. E aí Nossa Senhora, o que ela faz? Ela não discute, ela poderia ter falado, não, filho, né? Me obedeça, eu tô dizendo, né? Faltou vinho, chegou a hora, vamos, meu filho. Não, ela não fala isso. Ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Porque ela sabia que ele ia fazer o que precisava ser feito. Então nós, o que nós aprendemos com isso? A não discutir. Às vezes, a vontade que a gente tem é de falar, não, eu estou certa, faça isso que eu estou falando, né? Eu sei o que eu estou dizendo, então faça isso aqui, agora, assim, assado, assado. Não, né? Silencie, como Nossa Senhora fez. Então, tudo vai acontecer. Silencie e reze, né? E confie. Jesus vai fazer o que tem que ser feito. Né? Então, esse aprendizado
é muito lindo, porque Nossa Senhora foi firme. Ela é cuidadosa, ela é atenta, ela tem fé e ela fica em silêncio. Então, ou seja, olha que força, né? Que força de Nossa Senhora. Uma força que não faz barulho, né? Uma força que está ali, presente, que cuida, que sabe do que precisa fazer. E fica ali, ó, em silêncio, tranquila, fazei tudo o que ele vos disser. Então, assim, nós precisamos acolher isso na nossa vida, né? Desejar ser assim também, né? Peça para Nossa Senhora, mãe, me ajuda, mãe, eu sou tão impaciente. Nossa, eu grito com os meus filhos. Nossa, eu brigo com meu marido. E quando eu vejo, eu já falei. E aí, o que que eu faço? Né? Muitas vezes a gente fica triste. Com as nossas atitudes mesmo, e fala, ai, de novo, eu achei que eu já tinha superado, né, esse temperamento, isso que é tão difícil para mim. Aí, o que que eu faço? Volto lá, e Nossa Senhora falou, mãe, me ajuda, eu sou fraca demais, eu não sei me conter, me ajuda. Então a gente vai aprendendo, né? Não quer dizer que nós somos perfeitas, né? Já que nós estamos aí nessa caminhada, evangelizando. Não, a gente está no mesmo barco, né? Muitas vezes eu recebo mensagem de meninas falando, ai, Bruna, eu me sinto fraca para rezar. Eu sou consagrada há tantos anos, mas eu não tenho força mais para rezar. Isso acontece com você também? A pessoa acha que eu não, né, que eu sou forte demais. É fortaleza. Aí eu falo, gente, acontece sim, né? Tem dia que eu não tenho vontade nenhuma de rezar. Minha vontade é ficar na cama, deitada, quase em depressão ali. Mas não, logo Nossa Senhora vem, me levanta. E aí eu falo, não, ó, eu vou rezar o terço, mesmo sem vontade. Vou rezar, porque eu me decidi. Eu me decidi para o céu, eu me decidi ser santa. Então eu vou rezar. Exato. Aí eu rezo aquele terço, meio na marra ali, meio sem vontade. E no final, Nossa Senhora já me resgatou, já me levantou de novo. Com certeza. Então, nós precisamos ser fortes, né? Lutar contra isso. Achar que, não, tô fraca, tá difícil rezar. E vai e se entrega, né? Se entrega. Não, nós precisamos buscar e levantar, lutar com aquilo que nós temos. Nós sabemos qual é a nossa arma. A arma principal que Nossa Senhora já nos pediu. Quantas vezes? Rezem o rosário todos os dias. É a força que nós temos. É o que nos liga a Nossa Senhora. É o cordão umbilical. Imagina o terço como o cordão umbilical que nos liga a Nossa Senhora, né? A nossa mãe, que está ali, pronta para nos ajudar. Só que ela precisa que nós façamos a nossa parte. Né? Se nós não rezarmos, como que ela vai nos ajudar? Né? Não tem como. Então nós precisamos ser fortes. Já teve dia que eu chorei e falei, mãe, não olha a minha concentração, olha a minha intenção. Eu só quero ficar perto da senhora, me ajuda, não olha para minha cabeça, o que está aqui dentro, que a cabeça às vezes fica louca, né? Mãe, não olha. E rezar com as crianças, por exemplo, tem hora que Samuel reza o primeiro tempo ali, só o credo já acabou a concentração dele. Mãe, a senhora conhece, a senhora rezava com Jesus, vem aqui, me ajuda. Né? Eu me sinto assim como aquela menina que está aprendendo a andar, né? Aí a mãe fica segurando com a mão. Muitas das vezes eu me coloquei ali e falei, mãe, me ajuda, eu não sei fazer isso, me ajuda. Hoje mesmo eu fiz uma intenção para o dia de hoje. Eu falei, mãe, se a senhora não vier comigo, eu não vou conseguir. Isso é um pedido seu, mas se a senhora não vier comigo, eu não vou conseguir, não adianta, me ajuda, porque eu não sei como que eu vou fazer isso, mas eu sei que eu vou fazer. Então eu faço a minha parte, mas sabendo que só mesmo com ela segurando a gente. Isso mesmo. E, assim, não tem como falar de Nossa Senhora, né, sendo esse modelo, esse exemplo, sem falar de uma virtude tão importante, né, que hoje muitas meninas me procuram para querer saber mais, para, né, saber como que foi o meu processo, que é a virtude anexa da temperança, que é a modéstia. Né? O que significa isso? Primeiro, o que é uma virtude? É a disposição para escolher fazer sempre o bem. Então, para a gente entender, eu vou trazer rapidinho aqui, né? Só para a gente, eu estou vendo aqui que o nosso tempo tá... Ainda tem um tempinho, dá para a gente falar, tempinho, né? Dá. Então, o que está escrito na Suma Teológica de São Tomás de Aquino sobre a modéstia? Muitas vezes, Jaque, eu vejo que as meninas ficam muito presas na modéstia somente...
naquilo que é externo, né? Nas roupas, naquilo que eu visto, naquilo que é exterior. Mas não. São Tomás, ele divide em 5 características que nós precisamos viver, né? Trazer para a prática na nossa vida. E eu vou dizer quais são elas aqui, rapidamente. Primeiro, humildade, né? Ser uma mulher humilde, como Nossa Senhora foi. Mas não aquela falsa humildade, né? De dizer, ai, nem se veste direito mais, né? Olha sempre olhando para baixo. Dá uma impressão até que a pessoa é triste, né? Não, ela quer dizer que ela é humilde. Não, isso é falsa humildade, né? Nós precisamos entender o que é realmente a humildade. É nos colocar como filhos de Deus, pecadores, que sem Deus nós não somos nada. Precisamos contar sempre com a graça de Deus, né? E eu falo assim, nós nunca vamos saber se nós somos humildes ou não. Por quê? No dia que eu falar, eu alcancei a humildade, né? Eu sou humilde. Aí é a falsa humildade. Já era. Você tá falando, eu sou muito humilde. Já era. Então, assim, tenha isso em mente. Você nunca vai saber se você é humilde ou não, né? Vai buscar até o fim, vamos buscar até o fim. Mas, no final, nós vamos saber só quando chegarmos lá, né? Segunda coisa. Estudiosidade. O que significa isso? Modera o nosso desejo pelo conhecimento. Às vezes, as pessoas buscam o conhecimento para poder criticar os outros, né? Eu sou muito santa, eu já li a Bíblia inteira 2 vezes, 3 vezes, eu já li o catecismo inteiro, eu já sei tudo que está ali. E aí, quer dar lição de moral nos outros, né? Não, né? Cada um tem o seu caminho, nós precisamos falar a verdade, mas não como maneira de julgar o outro que não vive aquilo que eu vivo. Então, essa estudiosidade é buscar com equilíbrio, ler a vida dos santos, buscar, né, conhecer, mas não para julgar ninguém, mas para que você se aproxime mais de Deus, né? Quando nós lemos um livro da vida de algum santo, como enriquece a nossa vida, né? Quando nós usamos bem o nosso tempo, enriquece muito a nossa vida, né? Como que nós queremos viver aquilo se o meu dia inteiro eu passo no celular, ou assistindo filme, série, aí fala, eu tô me sentindo tão fraco. Claro que vai sentir fraco, né? Você está abastecendo a sua alma com o quê? Claro que vai sentir fraco, né? É óbvio, né? Então, a terceira coisa, corporal. O que significa isso? A gestualidade modera os movimentos do nosso corpo, né? O que significa isso? É você não ser aquela pessoa afetada, né? O que é a pessoa afetada? Que ela chega na Santa Missa e ela nem olha para o lado. Ela já vai assim, como se fosse, né, uma santa ambulante ali. Não, isso é afetação, gente. Não precisa disso, né? Nós temos que agir naturalmente, né? Não ser exagerado demais, mas também não ser aquela pessoa afetada, né? E também você não pode ser muito grosso, né? Não, agora eu sou consagrado, então eu não posso nem rir direito, não posso nem conversar direito. Eu já vi pessoas assim, eu fico assustada. Você olha assim, a pessoa parece que, tipo, não pode nem conversar com ninguém, sabe? Eu acho que não é isso. A santidade é alegria, é acolhimento, é amor. Então, não seja essa pessoa afetada, tá? Não, que nós não sejamos assim, né, Jaque? Amém, amém. Quarta coisa, eutrapelia. O que significa eutrapelia? Modera a nossa diversão. O que significa isso, né? É aquela pessoa que sabe se divertir, né? Não exagera demais, né? Aquela pessoa que chega no lugar e só sabe brincar, só sabe contar piada, né? Então, nós temos que ter esse equilíbrio. Ser alegres, expansivas, dentro do nosso temperamento e tudo, mas ter equilíbrio nisso. Saber a hora de brincar, saber a hora de calar, buscar, né, este equilíbrio. E, então, finalmente, nós chegamos à modéstia nos adereços. Então, veja que a modéstia em si traz todas essas características. Não é a vestimenta, ela é só a cerejinha em cima do bolo, sabe? Porque não faz sentido. Eu me vesti modestamente, uso saias, não mostro os meus ombros, né? Eu me visto modestamente, tudo. Mas
eu critico as pessoas, eu não sou humilde, né? Eu exagero nos gestos corporais, eu não sei me comportar, eu não sei me sentar direito, né, na Santa Missa. Então, perceba, são várias coisas, né? E aí sim, na modéstia, nos adereços, nós precisamos também cuidar para não ser os dois extremos, né? Aquela mulher que é vaidosa demais, que busca, que sempre está mudando de cor o cabelo, que, sabe, tá naquela busca constante pela beleza, né? Tem que ser perfeita, busca fazer todos os procedimentos estéticos e busca aquilo, sabe? Tá sempre na academia, cultua demais o corpo. Aí nós percebemos um desequilíbrio, né? Não é isso que Nossa Senhora nos quer, né? Quer de nós mulheres. Então nós temos que buscar o equilíbrio também, né? A temperança é isso, né? A modéstia é anexa da temperança, o tempero, né? Não é salgado demais e não é insosso, né? Pensa uma comida sem sal. Ninguém consegue comer, né? Agora uma comida salgada demais também não dá. Então nós temos que ter esse tempero, né? Equilibrado, né? Você comer uma comida gostosa, com temperinho no ponto, né? Quer coisa melhor? Então, nós temos que buscar isso na nossa vida, ter esse equilíbrio em todas essas áreas, né? E assim, nós vamos caminhando com Nossa Senhora. Dizer que é fácil? Não é, é um processo, né? Igual esse processo mesmo, né, que eu vivo, depois que eu me consagrei, da busca por essa virtude. Nossa Senhora foi me moldando em todos esses pontos, né? Não somente na vestimenta. A vestimenta é um complemento que vem depois, né? Mostra o nosso interior, floresce, né, o florescer para o nosso exterior. Aquilo que está dentro floresce para o exterior. É isso. Não sei se ficou claro, se deu para entender mais ou menos aí. Nossa, mais claro impossível. Mas é isso que significa a virtude da modéstia. Perfeito, perfeito. Tem alguém perguntando qual seria o equilíbrio para viver a modéstia. Eu não vou responder não, vou deixar a Bruna, mas tem duas meninas conversando aqui, tá vendo que a vestimenta é a última, né? Mas não pode ser esquecida e não pode ser deixada de lado. Não pode ser esquecida, não pode ser negligenciada, porque a gente tá muito, muito, muito fora disso, né? E muitas das vezes a gente acaba não mudando isso. Não vou mudar não, porque tá todo mundo querendo impor isso para mim. Tá? Então, ok, a gente sabe que existem pessoas que estão querendo colocar isso como uma ditadura, mas que é necessário que a gente reveja isso com urgência, que eu acho que quase 100% de nós tem no guarda-roupa roupas que não são modestas, que não agradam o coração de Deus, e isso a gente precisa realmente ser radical e sair. Você não precisa entrar no modelinho modéstia, né, que existe um modelinho hoje, você tem que olhar seu estilo, sua cor, tudo isso, mas realmente você precisa fugir disso, porque tem roupa nossa que é pecado mortal. Né? Então isso vamos mesmo, fazer Jaque. essa Ótimo você falar sobre isso, porque eu fico abismada de ver quando algumas meninas vêm me perguntar, tirar alguma dúvida sobre a consagração, por exemplo. Né? A pessoa, vamos supor, já é consagrada, e aí vem e me pergunta alguma coisa, e eu tenho esse costume. Quando a pessoa vem conversar comigo, eu entro no Instagram da pessoa e dou uma olhada nas fotos, vejo o que a pessoa está postando ali. Isso diz muito sobre quem nós somos. Sim, e aí, eu entro nesse perfil, por exemplo, e vejo lá foto da menina de biquíni na praia, de shortinho curto, tirando foto com pose sensual. Então, o que isso quer dizer? Que a pessoa não entendeu nada. Ela não entendeu nada. Né? Ela se consagrou, mas ela não entendeu nada. Sim. Então, assim, o básico, gente, aquilo que é gritante, nós temos que mudar assim, rápido, né? Agora, aquilo que é adaptação, né? Que eu vou encontrando o meu estilo, que eu vou saber que cor que combina mais comigo, qual o tecido que fica melhor, tudo isso, né? Os acessórios, né? Se eu vou usar um colar, um brinco, uma pulseira, o que for, isso é aos poucos. Agora, aquilo que é gritante, nós precisamos ser radicais. Não adianta falar, não, mas eu preciso mudar o meu interior primeiro. É um processo, é um ciclo. Você muda o seu exterior e automaticamente o seu interior vai tendo mais facilidade para mudar também. E aí você cresce um pouquinho mais, né, na sua vida de fé
Então você vai entendendo melhor o porquê da roupa ser diferente, o porquê de guardar o nosso corpo, o porquê de guardar a nossa intimidade. Então isso é um processo. Agora nós precisamos ser radicais. Não adianta. A mulher fala que é consagrada, usa a cadeinha e posta lá uma foto mostrando os seios, todo lá. E aí? Gente, você está levando homens a pecar. Quantos homens que te seguem aí? Você está levando eles a pecar. E muitas vezes a mulher fala assim, ah, não, mas o problema é dele. Se ele está pecando, o problema é dele. Ele que fecha os olhos. Não. Não é ele que fecha os olhos. Não. Gente, os homens, eles têm esse instinto, né? Não é porque é culpa deles. É algo que está na essência, criado por Deus, né? Desde o pecado original, nós temos a tendência ao pecado. Então, tem toda uma história, tem um contexto. Então, não, meu corpo, minhas regras, eu me visto como eu quiser. Então tá, se vista como você quiser, mas não fique falando que você é consagrada e não fique falando que você é católica. Pelo amor de Deus, eu fico brava com isso, sabe, Jaque? Nós temos que ter discernimento, bom senso. Um pouco de bom senso nós temos que ter, né? E aquilo que você já falou lá atrás, a obediência. Né? Isso é a obediência. Por isso que não tem como ser feminista e católica ao mesmo tempo. Né? Não tem. Porque você vai imitar, a imitação maior tem que ser de Maria, né? Como é que você vai ser serva, obediente, humilde? Não tem como. Exatamente. Perfeito. O nosso tempo deu para falar tudo que a gente queria, né, Jaque? Graças a Deus. Graças a Deus. Nos ajudou. Bruna, Amém. muito obrigada. Que essa seja a primeira de muitas, viu? Acho que tem muita coisa pra gente falar. Jaque, amei o nosso conversar público com você. precisa conhecer Nossa Senhora. Então, assim, eu quero encerrar agradecendo mesmo. E só, eu tô olhando para ela agora, agradecendo o quanto ela é uma mãe amorosa, né? E aquilo que você falou, se coloca hoje diante dela, peça a ela e vai conversando, gente. Meus filhos me chamam cerca de 755 vezes por dia. Por que a gente não pode chamar a mãe toda hora, né? Por que a gente não pode fazer eu sempre falo isso? Que a oração do terço é exatamente isso, aquele filho que está dentro de casa, que chama a mãe o tempo inteiro. Ele chama a mãe, todo. Aí a mãe fala, oi, meu filho. Aí ele nem sabe o que ele quer, mas ele está chamando a mãe. Já acostumou chamar a mãe. Então nós temos que nos acostumar. A oração do terço é isso. A gente chama Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Então ela vai cuidando de nós, né, Jaque? Com certeza. Ela cuida. Ela cuida, com certeza. Deixa eu só deixar um recadinho aqui para as meninas que estão aqui acompanhando, né? Que quiser conhecer mais sobre a consagração, né? No meu YouTube tem vários vídeos falando sobre. Tem um curso online que eu lancei também para quem quiser fazer, assim, início, meio e fim. Tem tudo lá no curso, tudo que você precisa para se consagrar. Tá? Nós temos o grupo no Telegram, onde eu tiro as dúvidas, a gente tem bate-papos. Os links estão todos lá no meu perfil. Então fica aí o convite para as meninas, tá bom? Com certeza. Obrigada, os meninos Bruna, também, né? Deve ter alguns meninos aí também. Deve ter. Te agradeço demais que Nossa Senhora continue conduzindo tudo a nossa vida, tudo, e que ela seja essa mãe silenciosa, mas essa mãe tão presente na nossa vida. Muitas mulheres passaram por aqui, eu sei que depois vão passar também durante o dia, que seja assim um momento de abertura mesmo, né? Que aquelas que têm dificuldade, toda vez que você tiver alguma coisa que vá contra aquilo que a igreja nos diz sobre Nossa Senhora, vai estudar, olha para ela e diz, mãe, eu estou com dificuldade nisso, né? Eu não consigo acreditar nisso, olha... Vale a pena, vale a pena. Quem ouviu a Bruna agora, acabando aqui, vai lá no perfil da Bruna, vê, ela tem muita coisa mesmo, ela fala muito sobre a questão da modéstia, da vestimenta, tira várias dúvidas, né, Bruna? Então, vale a pena mesmo. E a questão da consagração, não é fácil, né? O próprio São Luís, no início do tratado, ele já avisa que vai ser difícil, né? Então, mas é incrível como ela nos molda. Quando a gente deixa, ela nos molda, tá bom? Vamos rezar? Vamos. Ave Maria. Eu gostaria de conduzir aqui, só uma oração rapidinha antes, conduz. Jaque, Olha só, se a gente vai acabar o tempo, a gente volta. Falta 1 minuto, vai lá.
Ah, então tá, que Nossa Senhora possa te visitar e estremecer a sua vida. Né? Vamos rezar uma Ave Maria, então, e a gente finaliza? Vamos lá, vamos lá. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Jaque, um Amém. beijo. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Deus abençoe. Nossa Deus Senhora, abençoe. visite todas as casas hoje que estiveram conosco aqui, que façam uma experiência de amor com essa mãe maravilhosa, tá bom? Obrigada, Bruna. Amém, Obrigada. amém. Um Salve beijo. Maria. Um beijo. Salve Maria. Tchau, tchau. Tchau.